Pessoal, essa cápsula aqui que eu estou segurando, ele parece um remédio normal, mas se eu te contar que quem criou isso não foi um cientista de jaleco branco, e sim um computador, parece coisa de filme e ficção científica, não é? Mas acontece que isso já é uma realidade. Olá, eu sou Alisson do canal MedHub Explica. Eu vou te mostrar algo que vai explodir sua mente. Como a inteligência artificial está criando remédios em meses, o que antes levariam décadas para serem desenvolvidos. Você sabia que um novo medicamento normalmente leva 10 anos e mais $1 bilhão para chegar até você? Mas a IA está mudando completamente esse jogo. Prepara aí o café que você vai querer ficar super atento a esse vídeo. E se você curte conteúdo que mistura tecnologia e saúde, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Como a IA cria remédios. Vamos simplificar isso. Como nascem os remédios que tomamos? O jeito antigo. Imagine centenas de cientistas testando milhares de compostos químicos, um por um. Sua capacidade de interagir, de se ligar a determinadas moléculas específicas, do nosso corpo, durante anos e anos de pesquisa, esperando encontrar algo que funcione contra uma determinada doença. É de fato como procurar uma agulha num palheiro gigante. E qual o jeito da inteligência artificial? Agora imagine um supercomputador que ele consegue analisar bilhões de possíveis moléculas em minutos. E aí ele consegue prever quais têm mais chances de funcionar e vai simular como elas vão se comportar no nosso corpo humano. E daí ele vai escolher as melhores candidatas para testes reais. É como se você pudesse dar um Ctrl F no universo das moléculas possíveis e encontrar exatamente o que você precisa. Pensa assim, é como se um IA fosse um super detetive capaz de analisar pistas que nem um humano consegue processar sozinho. E a diferença é absurda. O que antes levava 5, 10 anos para identificar um composto promissor, agora você vai levar semanas ou meses. Eu vou te mostrar 3 exemplos reais que vão te deixar de queixo cair. O primeiro remédio nascido da IA, a empresa é Insilico Medicine, e ele criou um medicamento para fibrose pulmonar, completamente a partir de IA. E o nome desse medicamento é até difícil de pronunciar, INS 018 055. Ok, mas o nome não é o mais criativo do mundo, Mas esse remédio ele levou apenas 18 meses para ser desenvolvido, quando normalmente levaria uns 7 anos. Ele já está em teste com humanos e pode ajudar milhares de pessoas com uma doença que dificulta a respiração. E o segundo exemplo é IA contra o câncer e a ansiedade. A empresa britânica Exscientia, ela já tem 3 medicamentos criados por IA em testes clínicos. Um deles combate certos tipos de câncer e outro trata de casos de ansiedade resistente a medicamentos convencionais. E o mais impressionante disso, eles economizaram mais de 70% do tempo normal do desenvolvimento do medicamento. E entre nós, gigantes farmacêuticas como a Bayer, a Sanofi, já estão fazendo fila para trabalhar com essas inteligências artificiais. O terceiro exemplo é uma IA contra Covid e Alzheimer. Durante a pandemia, a empresa Pfizer usou IA para encontrar antivirais contra o Covid em tempo recorde. E agora eles estão mirando algo mais desafiador, o Alzheimer. Eles estão usando algoritmos para analisar como certas proteínas se comportam no nosso cérebro e encontrar moléculas que podem impedir a progressão dessa doença. E imagina só, estamos falando de uma doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo e ainda não tem cura efetiva. A IA pode ser a chave que faltava. Mas por que a IA consegue fazer cientistas brilhantes que levam décadas a fazer em poucos meses? Eu vou te explicar de um jeito bem simples. Imagine um quebra-cabeça gigante. É o nosso corpo humano. Ele é um grande quebra-cabeça com trilhões de peças interagindo em tempo real. Nenhum cérebro humano consegue processar tantas variáveis simultaneamente. A IA ela consegue enxergar padrões invisíveis até para os melhores cientistas. Por exemplo,
o caso do Alzheimer. A IBM e a Pfizer usaram um supercomputador chamado Watson para analisar milhões de estudos científicos e prontuários médicos ao mesmo tempo. E ele identificou 10 novas proteínas que podem estar envolvidas no Alzheimer e que os cientistas nem pensavam e nem estavam investigando. É como se a IA dissesse: ei, vocês estão indo para o lugar errado há décadas. Um IA consegue testar virtualmente o efeito de um medicamento em diferentes tipos de células, tipos de tecidos e até simular como ele vai se comportar em diferentes populações. E tudo isso sem uma gota de sangue real. Mas claro que nem tudo são flores nessa história. Vamos pesar os dois lados. Benefícios que não dão para ignorar. A velocidade é absurda. Os medicamentos são criados em até 10 vezes mais rápido, com economia brutal. Há uma redução dos custos que pode chegar até 80% e a precisão é incrível. São menos efeitos colaterais e drogas mais eficazes com maior personalização. O remédio específico para o seu perfil genético. E isso significa que diversas doenças raras, que normalmente são ignoradas por não serem tão lucrativas o bastante, agora podem receber a devida atenção. Mas também existem riscos. Às vezes, nem os criadores da IA entendem 100% como é que a IA chegou àquela conclusão. A IA é tão boa se os dados que ela recebe também forem muito bons. E há também a dificuldade de regulamentação. As agências como a Anvisa ou a norte-americana FDA ainda estão aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. Mas não precisa entrar em pânico. Os medicamentos criados por IA, eles ainda passam por todos os testes de segurança tradicionais até chegar até você. Estamos vivendo o início de uma revolução na medicina. Daqui a 10 anos, grande parte dos medicamentos que usarmos, eles provavelmente virão ou terão sido uma descoberta até aperfeiçoada por uma IA. Então isso significa que os tratamentos mais rápidos chegarão para doenças emergentes. E também haverão curas para condições que hoje são intratáveis. Os medicamentos com menos efeitos colaterais e mais eficácia. E terapias personalizadas para o seu corpo. E pensa só, talvez o remédio que vai curar aquele câncer ou Alzheimer já esteja sendo imaginado por um IA nesse exato momento. E você, o que é que acha disso tudo? Você usaria um medicamento desenvolvido por IA? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo expandiu sua mente, dá o like também aqui embaixo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal MedHub Explica. E eu me chamo Alisson e nos vemos nos próximos vídeos.